Olá a todos, estamos aqui no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para mais um episódio, do videocast UERJ 75 anos, Diversidade que Inspira, Conhecimento que Transforma. Eu sou Felipe Januzzi, jornalista, assessor de comunicação da Pró-Reitoria de Saúde da UERJ e também do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E neste episódio, nós vamos falar sobre inovação em medicina, ciência a favor da vida. E temos uma convidada para lá de especial, que é a professora Eliette Busquelá, presidente da Academia Nacional de Medicina, professora titular da UERJ, e um vasto legado na pesquisa, na ciência, incentivo à ciência. Professora Eliette, é uma grande honra tê-la nessa conversa nossa no dia de hoje, e particularmente para mim é uma grande honra entrevistá-la. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui tendo essa entrevista, inclusive porque eu acho que contribuir para o sistema de ciência, tecnologia e inovação no Rio de Janeiro, que foi um estado que me acolheu, é uma obrigação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Que maravilha. A professora Eliette também é diretora científica da FAPERJ, e tem esse viés todo focado na pesquisa. Professora Eliette, a senhora costuma dizer, em suas entrevistas, que é fundamental para aquele que estuda a medicina gostar de gente, E estamos vivendo mais, e em consonância disso, a gente precisa cada vez mais de profissionais da medicina para os cuidados nossos em saúde, Então, para esses que gostam de gente, que estão na medicina, como, ao seu ver, melhorar, qualificar as escolas médicas e o que ensinar nessas escolas? Olha, eu tenho discutido muito essa história de escolas médicas, inclusive porque me incomoda muitíssimo a explosão absolutamente indiscriminada de escolas médicas que nós tivemos nos últimos anos. Por quê? Porque escola médica você tem que ter infraestrutura, professor Sim. e hospital. Sem essa tríade, não há escola médica. Existem outro tipo de coisas, mas que não vai formar um médico. Porque hoje, mais do que nunca, o paciente procura o médico para conversar com ele, para dizer das dificuldades dele. Porque as informações hoje estão todas disponíveis. Sim. Então, de uma maneira geral, o paciente, quando ele tem uma determinada doença, ele sabe o que é que ele tem. E ele sabe muitas coisas sobre a doença dele. O que ele quer do médico é uma parceria, ele quer uma ajuda. E para o médico poder ajudar, ele precisa conhecer. Você não ajuda o que você não conhece. Sim. Se você não sabe as dificuldades daquele ou daquela paciente, você não pode ajudar. Sim. Então, o paciente não vai no seu consultório procurando as últimas novidades do New England Journal of Medicine. Ele vai lá para saber o que você pode fazer para ajudar. E isso a gente está perdendo quando a gente não tem uma formação médica adequada. Perfeito. E a gente está vendo isso nos países que lidam com isso, principalmente europeus, que hoje as pessoas, além da prova de conhecimentos, você tem uma entrevista, porque você precisa saber o que o jovem quer. Inclusive, a gente precisa discutir a idade que os meninos e as meninas estão entrando na faculdade de medicina. Importante essa discussão. Exatamente, porque você tem que estar preparado para sofrimento, dificuldade e alguma alegria. Porque cada vez que um paciente fica bom, é maravilhoso, mas cada vez que um paciente não fica bom, é muito difícil. E é muito difícil para você como médico, para o paciente, para a família, para os amigos, para todos. Então, você precisa ter maturidade também para lidar com isso. Então, eu acho que colocar humanismo, colocar
ciências humanas, filosofia na faculdade de medicina é muito importante. A gente precisa ter um médico mais humano. Porque de algoritmos a gente tem deficiente. A humanização se faz, né, imprescindível nesse processo. Professora, com relação à pesquisa, quando a gente fala em formação humana, né, no médico, a gente atrela o pensamento também à importância do estímulo à pesquisa. Muitos de nós, ou hoje, ou ontem, certamente a gente tomou um comprimido ou algum medicamento. E esse medicamento não surge do nada. São anos e anos numa bancada, pesquisas, né, desenvolvimento de moléculas, uma série de estudos. Então, a pesquisa é um exemplo clássico daquilo que dá certo. Então, como estimular essa cultura nesses jovens, né? Para que eles possam ter essa perseverança, porque os desafios dentro dessa formação humana, né, do médico são grandes. Como estimular essa perseverança neles? Olha, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é dar uma certa longevidade, digamos assim, para o financiamento da pesquisa. E ainda hoje, nós temos grandes problemas que é o seguinte, que no final podem ser resumidos no seguinte: você hoje não tem garantia que o seu projeto vai continuar sendo financiado. Isto é muito ruim. Sim. Então, eu acho que isso, se a gente puder levar isso para a secretaria, para o governo, a gente, municipal, estadual e federal, é fundamental. Então, a gente não sabe. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho financiamento. Eu não sei se daqui a 2 anos eu vou ter. Sim. E essa incerteza é ruim, né? Então, você tem dúvida se você vai gastar, você tem dúvida se você pode continuar, e isso é ruim. A outra coisa é que eu acho que nós temos que abrir mais na medicina para parcerias público-privadas. Porque todos os países do mundo fazem isso, e isso não significa que a gente está abrindo mão da universidade pública, que eu acho que é fundamental, Sim. Mas significa que a gente pode abrir um campo de trabalho para os nossos jovens pesquisadores. Porque hoje nós temos um grande problema. Além do financiamento, a pessoa faz mestrado e doutorado e depois não existem vagas. Sim. E isso é um grande problema. Eu tenho discutido isso em todos os fóruns, porque nós não vamos conseguir fazer com que o nosso jovem se interesse pela pesquisa se ele não tem um amanhã, se ele não tem uma cenoura. Se eu for muito bom, eu vou esperar alguém aposentar ou morrer para que eu possa ter uma vaga. Isso não é razoável. Com certeza. Isso não é razoável. Então, eu discuti, inclusive, recentemente com o ministro Padilha o seguinte: as indústrias farmacêuticas nacionais não têm unidade de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A gente tem que estimular que isso aconteça. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. E aí? A maioria das drogas que nós consumimos não são produzidas aqui. Sim. Isso não é bom. E a gente não pode deixar de pensar que durante a epidemia do Covid, nós não sabíamos fazer máscara. A gente não sabia ter respiradores simples. Isso é insuportável. Sim. Isso não pode acontecer de novo. E isso significa que nós temos que ter médicos em indústrias farmacêuticas, indústrias de inovação, porque isto é fundamental. O Brasil precisa ser mais independente. O agronegócio é fantástico, mas a gente precisa ir além do agro. Não precisa ser só o agro e os aviões da Embraer. Sim. A gente tem que ter alguma coisa no meio do agro e o avião da Embraer. Com certeza. Eu acho. Perfeitamente. Professora, a senhora falou ainda há pouco, rememorou o momento da pandemia, né? E dentro da pandemia, a gente lembra que dentro do SUS, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, por assim dizer, foi um exemplo clássico do SUS que deu certo e que salvou muitas vidas naquele momento de vulnerabilidade da humanidade, né? Que a humanidade estava em risco. Então, o hospital foi referência no estado e pôde salvar muitas vidas.
recentemente a senhora até falou num evento lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto que é um luxo, né, para o SUS contar com um hospital da natureza, da alta complexidade do útero. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, a relevância dentro do contexto universitário de nós termos em oferecendo para a população essa saúde de qualidade através do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Olha, eu continuo repetindo que o Pedro Ernesto é um luxo, embora eu tenha me formado na Federal do Rio de Janeiro. Mas olha só, de novo, a gente precisa zelar para que as administrações do Pedro Ernesto sejam tão comprometidas com o hospital como as últimas têm sido. Porque se você não tem isso aqui no Brasil, as nossas instituições são frágeis. Sim. Então, se você não tem pessoas na frente, as coisas não funcionam. Então, a gente contou com administrações muito boas, muito comprometidas no Hospital Pedro Ernesto. Então, citar Ronaldo Damião, Rui Figueiredo e outros. Este é o grande problema, porque do momento que você não tem isto, vejam o que está acontecendo, por exemplo, com hospitais das universidades federais, estão muito mal. Sim. E isso é uma coisa que é triste, porque a gente não precisa brilhar porque o outro está ruim, é preciso brilhar quando todos também estão Com certeza. Então, eu acho que durante a pandemia, o Hospital Pedro Ernesto fez um trabalho maravilhoso, mas que mostra para nós que o Brasil ainda é um país jovem e que não tem instituições fortes. O Brasil tem pessoas. Então, dependendo de quem está na frente, aquilo vai para frente. E dependendo de quem está na frente, não vai para frente. E isso é triste, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Sim. Então, eu acho que você ter hospitais como o Pedro Ernesto, que durante a pandemia fez um trabalho absolutamente espetacular. Aliás, a pandemia mostrou para o brasileiro a importância do SUS. Exatamente. Porque o brasileiro, até a pandemia, não dava valor ao SUS. Depois da pandemia, ou durante a pandemia, a gente aprendeu que se não fosse o SUS, a desgraça seria muito maior. Com certeza. Então, mas eu acho que é fundamental que a gente continue tendo pessoas, mas que, ao mesmo tempo, o Brasil se prepare para fortalecer as suas instituições. Porque a gente não pode depender de heróis o tempo todo, porque às vezes eles não estão disponíveis. Exatamente. E naquela hora de maior vulnerabilidade, realmente o SUS precisa estar presente, né? Professor Eliette, dentro ainda do campo da pesquisa, né, a gente sabe do seu histórico, né, de tão fértil, né, dentro das pesquisas no âmbito da obesidade, né? E recentemente a revista The Economist, ela englobou uma pesquisa em vários países, enumerando os grandes desafios globais que a gente tem que lutar logo de imediato, e dentre os quais um dos principais foi a questão da obesidade, né? Como a senhora vê essa questão e o que de imediato, né, a ciência pode fazer para tentar minimizar esse quadro que se apresenta tão assustador? Olha, eu acho que de imediato nada. Por quê? Porque hoje nós estamos numa situação que a vivência nossa não é uma vivência que premia vida saudável. A gente fala de vida saudável, estilo de vida, mas que hoje você sair de uma situação que você come mal, é sedentário, é sozinho, você vê que as pessoas muitas vezes comem porque aquilo lhe dá prazer. Sim. As pessoas hoje estão muito sem objetivos. As pessoas estão muito sozinhas, muito tristes. E você se reúne para quê? Para comer. Então, é uma coisa difícil. E a minha mãe dizia uma coisa muito cultura, interessante. né, que precisa ser Exatamente. modificada, né? Que o hábito é uma segunda natureza. Sim. Você dizer para um gordo que ele precisa comer alface com cenoura, ele não vai comer. Sim. Então, você precisa fazer toda uma conscientização e, inclusive, nós lá na academia estamos pensando em fazer seminários
com professores do ensino fundamental 1 e 2 e também discutir cantina de escola. Porque as pessoas... Veja bem, o que aconteceu? As mulheres saíram para trabalhar. Isso foi uma grande revolução. Mas no momento que as mulheres saíram para trabalhar, nós paramos de cozinhar. Então as pessoas estão comendo tudo feito já. Ultraprocessado. Ultraprocessado. Então, como é que você vai dizer para uma criança que comer chuchu com tomate é legal? Ela gosta de comer salaminho, salsicha, miojo. E eu trabalho com crianças obesas. E eu sempre pergunto à mãe, o que você faz para a criança comer? E, invariavelmente, a resposta é, eu não cozinho, doutora. Então, hoje, o que a gente pensou de arroz com feijão ser comida do brasileiro não é mais. Sim. Porque já foi há décadas, não tem tempo para fazer. E ninguém come salada, porque salada você não consegue estocar. Sim. E as coisas ultraprocessadas você consegue estocar e são baratas. Sim. Então, por que eu vou me esforçar? Não preciso. E as crianças ficam em casa sozinhas. É uma quebra de paradigma mesmo, né? Aquilo que tem. Exatamente. Exatamente. E que é cada vez mais palatável. Perfeitamente. E a situação da obesidade é tão complexa que a Novo Nordisk é um ponto importante no PIB da Dinamarca. É um negócio impressionante. Sim. É uma revolução isso. E nessa quebra de paradigma, eu li recentemente também que até a senhora citou a Dinamarca e alguns países nórdicos, quando o governo vai formular algumas políticas de combate à obesidade, por exemplo, nas escolas, procurar edificar uma alimentação mais saudável nas cantinas, alguns chamam até a mídia para sentar à mesa também do governo, porque eles entendem que a mídia é importante, porque não adianta o governo direcionar, né, uma orientação de alimentação saudável se a criança vai ver na televisão aquele exemplo dessa comida ultraprocessada que é mais fácil e mais acessível. Então a senhora entende a necessidade desse trabalho amplo envolvendo sociedade, mídia, instituições públicas, governos, autoridades? Com certeza. E basicamente as escolas, porque a criança fica muito tempo na escola e ela tem que ter acesso à alimentação saudável e você tem que mostrar que aquilo é bom. Com certeza. A criança tem que provar aquilo, ela tem que sair de Coca-Cola. Sim. Entende? Até a Coca-Cola já lançou água. É verdade. Entende? A gente tem que sair disso. Ela tem que descortinar um outro tipo de alimentação, Claro, né? Saudável. Isso aí. E existe o efeito manada, porque você também tem que educar os coleguinhas. Porque senão as pessoas só vão fazer aquilo que os coleguinhas também fazem. Então é muito difícil. É muito difícil. Então você, por exemplo, no Brasil hoje, você tem 60% da população acima do peso. São índices para lá de alarmantes, né? Exatamente. E fora as outras doenças atreladas a esse excesso de peso, né? Exatamente. Então a gente vê que o fundamental seria uma colaboração, né, entre ciência, tecnologias, porque as tecnologias hoje, elas possibilitam até um certo protagonismo ao paciente, né? O paciente tem diversas ferramentas hoje para aprender a cuidar de sua saúde, mas precisa ser instruído para tal, né? E políticas públicas também, fomento de recursos, como melhorar essa comunicação dentro da sociedade, para que as coisas fluam com mais rapidez e cheguem a apresentar um resultado de uma forma mais palpável e num tempo mais curto. Olha, eu acho que além de você envolver os profissionais de mídia, jornalistas e influencers e tudo mais, você vê, por exemplo, a postagem do Felca imediatamente fez a Câmara se mexer. Sim. Com relação à pedofilia. Sim. Agora, o ponto fundamental, a gente tem que diminuir a violência urbana. Porque se não diminuir a violência urbana, criança vai ficar em casa vendo televisão. E isto é obesogênico, não tem jeito. A criança não gasta caloria. Olhar a televisão não gasta caloria. Então a criança come, não gasta
ela deposita. Então, criança gordinha é muito bonitinho, mas adolescente gordo é muito provável que seja um adulto gordo. Sim. Então, a gente não consegue parar isso. É um ciclo vicioso, né? Exatamente. Até na época da pandemia, o NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde e da Adolescência da UERJ, lançou algumas pesquisas que mostraram como durante a pandemia as crianças ficavam mais em casa, mais vendo televisão, como a senhora ressaltou, os índices de obesidade aumentavam, né? O ganho de peso. Então é importante sempre a gente criar essas métricas para que as crianças sejam estimuladas às atividades físicas, né? Então, isso aí... Mostrar os malefícios que traz. Quer dizer, a obesidade não é só uma doença que você não cabe no manequim 40. Tem, sabe? Aí é minimizar a questão, né? Tem doença cardiovascular, tem muita coisa atrás disso. Não é um problema estético. Que se fosse um problema estético, tudo bem, mas não é. E a senhora, enquanto presidente da Academia Nacional de Medicina, que é uma instituição que é histórica na nossa sociedade, a gente sabe a relevância dela enquanto órgão propositivo, enquanto referência até para governos. Como a senhora vê o papel também da Academia Nacional de Medicina nesse contexto? Olha, eu estou tentando muito tirar a academia da Torre de Marfim, porque a gente tem muito hábito de falar para convertidos. Sim. Então, a gente precisa falar para gente que não acredita. Perfeito. E eu acho que a academia, como ela tem uma certa credibilidade, ela tem 196 anos, ela pode educar um pouco mais, porque nós somos ruins aqui no Brasil de prevenção de doença. Porque a gente não acredita, a gente acha que vai dar um jeito. E nem sempre se dá um jeito. Então, eu acho que a academia está envolvida agora em sair, em falar. A gente está montando seminários para discutir o assunto. Porque, você veja, as crianças hoje são os jovens amanhã, os adultos de depois de amanhã. Então, se a gente não pensar o que fazer, isto vai se tornar cada vez mais difícil. Você anda, pelo menos, pela Rio Innovation Week, você vai ver o número de pessoas obesas andando muito por aí. Grande. É enorme. Muito grande. É enorme. Então, uma das preocupações também da Academia Nacional de Medicina atualmente é comunicar a ciência de uma maneira inteligível para a população, né? Isso é fundamental. Deixar de ter esse viés que a gente já imagina algo acadêmico inacessível para a maior parte da população. Essa comunicação fluida, né? A gente tem que falar português e não sanskrit, entendeu? É verdade. A gente tem que falar que as pessoas entendam, a gente tem que levar a nossa mensagem e mostrar para as pessoas o que é possível fazer. Inclusive porque as pessoas hoje andam atrás de coisas inexistentes, tipo a juventude eterna, sabe? As pessoas fazem procedimentos estéticos que você não entende como é que alguém pôde pensar nisso. Agora, as pessoas são levadas a isso. A gente tem que sentar para pensar e conversar como é que a gente pode levar uma mensagem que as pessoas parem ou pelo menos diminuam o número de loucuras que faz mal para elas mesmas. Entende? Com certeza. Professor Eliette, para finalizar, né, eu vou remeter à primeira questão nossa, né, que quando a senhora sempre ressalta a questão do estudante gostar de gente. Para esses que gostam de gente, que estão estudando medicina, que já intui os desafios que tem pela frente, qual a mensagem final que a senhora deixa a eles? Olha, eu acho que é a profissão mais bonita que tem. É a melhor coisa do mundo. Eu nunca me arrependi de ter feito medicina. Agora, as pessoas... Eu falei isso com o ministro Adib Jatelli. As pessoas precisam gostar de sadios, porque quem não gosta de sadios não vai jamais gostar de doentes. É isso. Exatamente. Perfeito, professor Eliette. Foi um grande prazer. É meu. Foi um grande prazer, uma alegria, particularmente também uma grande alegria. Agradecemos a sua presença, né? Certamente a senhora é uma das maiores e melhores representantes da nossa universidade, né? Por tudo que a senhora contribui com a ciência. Muito obrigado.
Tá, e ficamos aqui com mais um episódio de UERJ 75 anos. A senhora deseja alguma mensagem, algo a mais? Quer Olha, eu passar? quero dizer que eu devo ao UERJ o que eu sou. E a UERJ tem exatamente a minha idade. Muito obrigada. Obrigada, senhora, tá? Foi um prazer, né? Agradecemos a todos vocês que partilharam desse nosso momento, né? E lembrando que são 18 podcasts que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro está oferecendo, temas diversos, cada qual mostrando as suas potencialidades, os seus profissionais e o quanto que eles deixam, né, de benefícios para a ciência, como é o caso da professora Eliette Busquelar. Então consulte o canal, né, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado e até a próxima.